Aí só Deus que explica uma coisa dessa, né? Pô, tanto time em São Paulo que eu podia ter jogado, né? Tanto time grande, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas eu fui no Vasquinho. Então, você vê, são coisas que Deus tem me feito de presente que é difícil explicar. E até hoje você tem carinho pelo Vasco? Até hoje não, nunca deixei de ter. Então, para os mais jovens, tá? Presta bem atenção. Eu sou vascaíno, porque o Vasco me deu a oportunidade de aparecer no mundo todo, e sou o Santos, porque é o Santos que me criou, né? Ainda, de vez em quando, eu sofro um pouquinho por causa do Vasquinho. Você sofre, você torce até hoje? De vez em quando, eu fico assistindo o jogo, mas não podia fazer isso, caramba. Mas sentado aqui na cadeira e vendo, é fácil, né? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. Não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, é claro. Antes de começar aqui o nosso vídeo, falar do nosso Vascão, é claro que a gente tem que fazer aqui uma menção, né, o rei do futebol, que infelizmente faleceu hoje aí aos 82 anos. Que Deus, né, possa confortar aí toda a família do Pelé, e eu acho que é um cara que representa muito para nós brasileiros. Se hoje a gente tem tudo isso, né, o Brasil ainda é o país do futebol, essa paixão que a gente tem pelo Vasco, pelo esporte, pelo futebol em geral, eu acho que a gente deve muito aí ao Pelé, que é o rei do futebol. Então fica aqui o meu muito obrigado ao rei do futebol, ao Pelé, que tinha aí um carinho muito grande pela nossa paixão, pelo nosso Vasco da Gama, família vascaína. Vamos seguir o nosso vídeo. Eu quero trazer aqui hoje o Mauro César, falou um pouco aí sobre as contratações do Vasco, né? Deu a opinião dele aí se o Vasco vai ser competitivo em 2023 e falou também ainda dessa distância, mesmo o Vasco aí fazendo alguns investimentos, contratando o Léo, o Piton, o próprio Pedro Raul, que segundo ele foi a melhor contratação do Vasco até o momento, vai ficar aí distante de Flamengo, Palmeiras, Atlético. Então quero trazer aqui o Mauro César para saber aí o que vocês acham dessa opinião do Mauro César. Também queria trazer aqui o jornalista Renato Rodrigues, né, que fez uma análise aí sobre o Pedro Raul. Família vascaína, eu entendo aí que dentro dessas contratações que o Vasco fez e dos nomes que estão aí mais próximos, vamos dizer o Orediano, né, se fala do Jair, se fala do Zanocelo, do próprio Ivan, agora tá vindo aí o Bambu, eu acho que nessa janela o Pedro Raul vai ser a melhor contratação. E aí o Renato Rodrigues fez uma análise do que o Pedro Raul pode acrescentar no Vasco em 2023 e, claro, ajudando o Vasco aí a ser competitivo, família vascaína. Em relação aí às contratações, o mercado da bola hoje tá bem parado, né? A gente viu essa informação aí que o Bambu já fez exames médicos, pode ser anunciado aí nas próximas semanas. A gente aguarda aí também a situação do Orediano, que tá bem próximo de acertar. Vimos a informação também aí do goleiro Ivan, através do jornalista Jorge Nicola, que ele já rescindiu lá com o Zenit, tá chegando aí no Brasil. O Vasco que teve uma negativa do Internacional em relação ao Keylor, então acho que o Vasco vai virar aí o foco total no Ivan para ser goleiro titular do Vasco em 2023. Tem a questão também do Franco Fagundes, né, que jogou com o Luizito Soares lá no Nacional nessa temporada, já que o Vasco desistiu aí do Diego Valores pelo presidente que estava falando muito, né? Acho que o Vasco vai focar aí agora no Franco Fagundes. Então a gente aguarda também as situações aí do Jair, do Zanocelo, que são dois jogadores que com certeza vão aumentar o nível técnico aí do Vasco para 2023, família vascaína. Ou também aí se surgir, como foi agora do Robson Bambu, né? Foi um nome que não estava sendo cogitado, nem nada falado, e do nada surgiu aí para ser reforço do Vasco em 2023. Vamos aguardar aí, porque realmente o Vasco precisa ainda de mais jogadores para a gente ser competitivo em 2023. Dentro disso, gostaria de trazer aqui a opinião do Mauro César, família vascaína, falou um pouco aí das contratações do Vasco e essa questão aí também de Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians. Vamos ver se você concorda. Se liga só. Mas é preciso também entender que a chegada de investidores, a transformação em SAF, eu tenho dito isso há muito tempo e é necessário repetir a cada grande clube que entra por esse caminho. Ela não é, digamos assim, algo que vai gerar automaticamente retorno técnico e grande sucesso. É preciso tempo, paciência e tudo passa pela matemática. Então, por exemplo, o caso do Vasco, eu escrevi inclusive sobre isso no meu blog do All Sport, o link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. O Vasco contratou Pedro Raul, né, um ótimo atacante, que para a expectativa do Goiás estava além da conta, ou seja, o Goiás é um time que na Série A brigava apenas para não cair.
E o Pedro Raul entregou em muitos gols. Agora, no Vasco, a expectativa vai ser maior. Um time que consiga brigar por uma vaga sul-americana, que tenha vitórias contra os grandes adversários e mais tradicionais adversários, pelo menos em alguns momentos. O torcedor do Vasco espera mais do que o do Goiás esperava, porque são clubes de patamares diferentes. Então, o grande desafio para esse jogador, né, que é jovem, é muito eficiente como atacante e tudo mais, e ele é a grande contratação do Vasco da Gama para essa temporada. E tem o Léo Pelé, Patrick de Luca, Piton, muitas especulações, Ivan, Pedro Henrique, já foram ver se podia contratar o Terans, já se falou de muita gente, Dudu, lateral do Atlético Goianiense, já Marcelo dos Santos, vários jogadores interessantes, alguns jovens jogadores, mas, observe, são jogadores de um patamar que não colocará o Vasco, assim, os jogadores não vão colocar o Vasco automaticamente no primeiro escalão. Dá uma distância muito grande para os times de maior investimento, para o Atlético Mineiro, para o Corinthians e principalmente para os dominantes dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo, que tem se revezado aí ganhando os títulos mais importantes. Você tem uma exceção aí do Atlético, turbinado pelos seus benfeitores em 2021, quando ganhou o Brasileiro e também conquistou a Copa do Brasil. Você tem o Atlético Paranaense que ganhou uma Copa do Brasil na temporadas anteriores, algumas temporadas, ele também ganhou 2 vezes a Sul-Americana, mas em geral você vê, em 18 o Palmeiras campeão brasileiro, em 19 o Flamengo, em 20 o Flamengo, 21 deu Atlético, 22 deu Palmeiras. Então você pega aí os 5 últimos anos, 4 títulos ficaram com a dupla Palmeiras-Flamengo. Aí pega a Libertadores, em 2019 deu Flamengo, em 2020 deu Palmeiras, em 2021 deu Palmeiras, em 2022 deu Flamengo. Então dos 4 últimos, todos os títulos da Copa Libertadores ficaram com o Flamengo e com o Palmeiras, e eles ainda fizeram uma final, e só não fizeram a final em 2022, porque o Palmeiras acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na semifinal. Então, eles são os dominantes. Para chegar nesse nível, há uma longa caminhada. O Vasco não vai conseguir chegar tão rapidamente com investimentos desse naipe. É preciso esperar que comece a se formar uma nova equipe, que faça progressos esse ano, com uma boa campanha na primeira divisão, como o Botafogo conseguiu, e avance em 2024, pouco a pouco, investimentos que terão que ser regulares, né? E existe todo um planejamento, em um dado momento depende também de resultado e tudo mais. Entender e compreender bem isso é fundamental. Apoiar a sua equipe, ter uma expectativa compatível com o investimento. Acho que o Vasco vai enfrentar o Flamengo não sei se de igual para igual, vai depender da estratégia do jogo, mas vai ter condições de bater de frente com o Flamengo dos grandes clássicos de uma maneira que não vinha acontecendo. Ele vai ganhar alguns jogos contra adversários importantes. Ele pode, na Copa do Brasil, fazer uma campanha forte e chegar a fases decisivas, quem sabe, tudo é possível no mata-mata, se a equipe se encaixar bem. Fazer uma campanha legal no Brasileiro, talvez até leve a Libertadores. O Botafogo passou perto de conseguir uma vaga na Libertadores 2022, são muitas vagas, por que não sonhar com isso? São metas factíveis se houver um progresso, mas há uma distância ainda grande em relação àquilo que será necessário para chegar no patamar de Flamengo, de Palmeiras, mesmo de Corinthians, que embora tenha dívidas e tudo mais, tem um time que é caro, tem jogadores de um nível mais elevado, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense também, vice-campeão da Libertadores, que já tem um time mais consistente, um grupo trabalhando há algum tempo e fez investimentos inéditos na sua história na temporada que passou. Então é necessário que o vascaíno entenda isso. São passos graduais que vão ser dados pouco a pouco na recolocação do Vasco no patamar mais elevado. Mas no primeiro momento, os próprios números mostram que dá para montar um time de futebol melhor, sem dúvida alguma, mas ainda distante do que o Palmeiras, por exemplo, faz, do que o Flamengo faz. Tá aí, família vascaína, me conta aí o que você acha aí nos comentários. Apesar de Mauro César ser um jornalista aí declarado, flamenguista, acho que foi uma análise aí bem correta, bem coerente. A gente entende que o Vasco vai ser aí mais competitivo do que vinha sendo nos últimos anos, mas há sim uma distância aí, né? Uma questão financeira, uma questão técnica, mas eu concordo com ele. Acho que o Vasco vai ter mais condições de agredir, de ser mais competitivo, de até ganhar em determinados momentos, né? Dependendo ali do trabalho do Maurício Barbieri, com certeza jogando mais fechado, saindo nos contra-ataques, vai ter as peças para isso, a gente espera, com o Orediano sendo rápido, o próprio Pedro Raul, que a gente vai falar mais aqui sobre as características dele, que ele pode acrescentar para o Vasco ser competitivo. Eu acho que foi uma análise coerente, o que a gente espera é que ainda chegue mais peças aí para encorpar nesse trabalho do Maurício Barbieri, que realmente o Vasco possa aí, quem sabe, conquistar uma pré-Libertadores. Eu acho que seria excelente a temporada aí em 2023. Conta aí o que você acha aí do que o Mauro César falou sobre a análise aí da SAF, desse elenco do Vasco, das contratações iniciais. Família vascaína, dentro disso, eu estava acompanhando o programa Os Donos da Bola, né, que o próprio Mauro César falou aí da questão do Corinthians, e aí eu queria trazer aqui também dois elencos, dois times titulares aí, com as contratações, né, com jogadores que ficaram, para saber de você se você acha que esse Vasco vai ter condições de competir. Eu quero trazer aqui primeiro o São Paulo, né, um elenco aleatório, a gente vai jogar contra eles no Brasileiro, quem sabe também na Copa do Brasil, então a gente vai botar aqui o elenco com as contratações. Se liga só, o time deles, ó, Rafael, Arboleda, Diego Costa, Rafinha, Wellington, o Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, o Wellington Rato foi bastante cogitado aqui no nosso Vascão, né, o Pedrinho, que jogou aí o último campeonato brasileiro pelo América Mineiro, o Vasco até tentou contratar ele, se não me engano, em 2021, né, com o Alexandre Pássaro, o Luciano e o Caleri. Esse é o time aí do São Paulo, que na minha opinião aí, chegando mais jogadores de qualidade no Vasco, não é um time aí que me impõe medo. Acho que dá pra competir aí de igual para igual contra
contra o São Paulo. Família vascaína, gostaria de saber a opinião de vocês aí. Agora o Corinthians está na tela aí pra vocês, né? Cássio, Balbuena, Gil, Fagner e Fábio Santos. O Maicon, que ficou um belo movimento aí do Corinthians, porque é um grande jogador. Fausto Vera, Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes e Yuri Alberto, família vascaína. Apesar de ter sido aí um time citado pelo Mauro César, em questão de investimento, né, tem uma folha salarial bem alta, também não é um time que me põe medo não, cara. O Vasco certinho, tem um time aí mais jovem, com jogadores com as características certas lá na frente, de velocidade, contando também com os jogadores da base, né, a gente tendo um entendimento se o Vasco tem um time mais qualificado, o Egnaldo vai crescer, o Marlon vai crescer, o Figueiredo vai crescer, não é um time, apesar do investimento, sabe por quê? Eu acho ali com jogadores de muita qualidade, Renato, Roger Guedes, né, o próprio Paulinho que tá machucado, mas é bom jogador, Yuri Alberto, o Maicon, Fausto Vera, pô, são belíssimos jogadores, mas eu acho um time lento. Eu acho um time pesado. Então, se você pegar, se o Vasco conseguir colocar um time de velocidade pra cima deles, é um time aí que eu acho que também não me põe medo, não. Dá pra competir aí, família vascaína, claro, chegando mais contratações aí pro nosso Vascão. Como eu disse aqui no início do vídeo, mesmo com todos os nomes aí que estão sendo cogitados nesse momento, alguns nomes mais próximos, outros mais distantes, outros nomes que podem acontecer, como eu disse aqui, como o Robson Bambu, que a gente nem imagina, chega aí no Vasco. Eu acho que o Pedro Raul, acho que é uma unanimidade entre nós, torcedores do Vasco, que é a melhor contratação dessa janela. E aí eu gostaria de trazer aqui a análise aí do jornalista da ESPN, o Renato Rodrigues, do que o Pedro Raul pode contribuir no Vasco em 2023 pra gente conseguir competir aí com esses adversários que agora o Vasco tá no seu lugar de direito, que é na elite do futebol brasileiro. Família vascaína, vamos acompanhar. Acho que o primeiro ponto é entender que é um jogador jovem ainda, que fez uma temporada muito forte pelo Goiás, que vem numa crescente, vem muito confiante, e a gente vai mostrar o que ele fez de bom. A gente pegou alguns gols dele nessa temporada, em 2022, para mostrar como que ele se comporta dentro de campo, o que ele tem de bom, o que ele tem feito para marcar tantos gols e como ele pode ajudar o Vasco agora com o Barbieri, com o Abel Braga, enfim, esse novo Vasco. Vamos lá dar uma olhada. Jogo aqui na Vila Belmiro, Goiás e Santos. A gente já vê um primeiro movimento, e isso é muito comum dele. Ele é um centroavante alto, de estatura, que disputa muito bem a bola pelo alto, mas é um cara que tem essa mobilidade, essas diagonais curtas que a gente fala, o desmarque, que é sempre tá atacando espaço, sempre tá se movimentando. Olha como ele faz o movimento aqui, ó, chama a atenção do Maicon, o Maicon tá vigiando ele, olha como o Maicon vira aqui o rosto. É até legal a gente pegar essa parte, ó, como ele tá preocupando o Maicon aqui, para onde o que esse jogador tá fazendo, precisa ter uma referência de onde ele tá. Mas não é ali que a bola entra. Mais uma vez, o desmarque que a gente fala. Agora ele vai dar um gatinho, que a gente fala no futsal, não sei se em outros lugares do Brasil falam assim, mas aqui em São Paulo a gente fala o gatinho, quando você vai para um lugar e vai para o outro, dá aquela ameaçada. Ele vai ameaçar a bola na primeira trave e vai atacar as costas do Maicon. Então, é algo que um bom centroavante tem que fazer, esses desmarques, essas diagonais, esses movimentos na área, para gerar dúvida no adversário. Olha como ele vai fazer. Primeiro, como a gente falou, ó, primeiro ele faz um movimento de buscar de bola no pé, ele vê que a bola não é ali, aí ele faz o movimento, ele faz a leitura aqui, ó como existe o espaço entre lateral e zagueiro. Então ele vai atacar o espaço que está ali perto dele. Não, a bola não entra, a bola vai entrar lá do outro lado. Não satisfeito, sempre com o olho na bola. A gente fala muito sobre isso também. O olho na bola, sempre muito ligado aonde a bola tá. Olha como ele vai fazer agora o movimento, ó. Vou antecipar ou vou atacar as costas? Aí ele vai fazer muito bem a leitura. Faz que vai antecipar, faz a leitura da trajetória da bola, bom tempo de bola também, e por cima muito bom. Aqui, como a gente fala, é um cara que também, apesar de ser grandão, não é um jogador lento. É um cara que tem sim a passada larga e ataca muito bem a linha defensiva do adversário. Aqui o zagueiro não sustentou muito bem, a finalização muito boa. E assim, os níveis de complexidade das finalizações dele nessa temporada foram bem altos. Ele tá num nível de confiança muito grande. Ele tá arriscando, ele tá colocando a bola mais difícil. Olha como ele vai fazer o movimento, ó, em cima da linha. Primeiro ele pede, a bola não entra, ele percebeu, o time vai perder a bola, vai ter um segundo lance que, ó, o Goiás recupera a bola, ele tá impedido, vai dar alguns passinhos e agora sim, ó, percebeu, pediu, viu que o jogador da bola não tá com tanta pressão, o jogador tá com um certo espaço para lançar, aí sim, ataca a profundidade, vai no espaço, aqui certinho, né, na saída do Maicon, aqui a defesa do Santos vai muito mal, um sai, outro entra, o Maicon acaba saindo, esse jogador dá condição para ele, sustenta na força, e ele tem muito essa questão de fazer o movimento de pivô, de segurar o zagueiro também nessa questão. Olha que a gente falava de jogar no limite, de atacar espaço. Ó. Tá organizada aqui a defesa do Curitiba, olha como ele tá bem atrás aqui, só que ele vai continuar na jogada e vai atacar o espaço. Olha como ele vai chegar ali na segunda trave para fazer o gol. Olha o lance aqui, ó. Ele viu que a bola já viajou, ele já faz o movimento no espaço. Então é um centroavante que tem esse tipo de leitura, trabalha muito bem nesses movimentos curtos. Mais uma vez, ó,
bola chegando, que é o companheiro que sustenta, olha a movimentação dele na área, olha como ele faz o gato para ficar para trás e agora não, agora ele quer na primeira trave, agora ele vai antecipar. Aonde está o espaço, como a gente sempre fala. Tá todo mundo alinhado aqui não tem espaço, eu vou atacar o espaço da frente, eu vou atacar a primeira trave e aí ele consegue finalizar uma bola até um pouco mais difícil. Que por fim, mais um lance dele, questão de confiança, né? A bola vem e ele pega de primeira. O jogador está confiante, principalmente o jogador dessa posição, ele arrisca mais. Então é um atacante que fez uma grande temporada, num contexto de Goiás ainda, que é um contexto difícil, que não chega a bola toda hora, fez muitos gols. Ainda vejo como uma aposta, mas é um jogador bem interessante que o Vasco está investindo. Tá aí, família vascaína, é o Pedro Raul, atacante galã. O que a gente fica aqui na expectativa é que o Vasco possa trazer mais peças aí para qualificar o elenco e potencializar, né, a bola chegar aí no Pedro Raul para que ele possa fazer os gols e o Vasco conquistar os 3 pontos, né, passar de fase nas competições aí, Copa do Brasil, porque centroavante 1-9, eu acho que o Vasco mandou muito bem aí, que é o Pedro Raul. Foi sim a melhor contratação aí, mesmo se chegar alguns jogadores aí que a gente comentou aqui, Pedro Raul foi a melhor contratação do Vasco nessa janela. Gostaria de saber também aí a sua opinião. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.